Boa noite a todos. Hoje nós vamos começar o capítulo 4. E para aqueles que estão chegando ao curso, acho que é um capítulo bastante interessante, porque sempre surgem muitas dúvidas sobre as encarnações, e esse capítulo falará da pluralidade das existências, falando da reencarnação, da justiça da reencarnação, a encarnação nos diferentes mundos, e por aí vamos com vários conteúdos, mas nós vamos começar hoje falando um pouquinho da reencarnação. Em algumas oportunidades anteriores, nós já falamos um pouquinho sobre o objetivo, o porquê encarnamos aqui no corpo terreno, e porque ao longo da nossa jornada de evolução, nós estamos por muitas vezes envolvidos ao planeta, aqui, na vibração material, tridimensional, recebendo um corpo animalizado, para que a nossa sensibilidade espiritual possa se desenvolver através das oportunidades que a Terra e tantos outros planetas podem nos trazer. Nós encarnamos já conscientes de que estaremos aqui na Terra, desde as primeiras encarnações, já começamos a ser orientados para um percurso de diferentes situações que serão colocadas a nós e que nos trará objetivos de crescimento. Quanto mais nós nos desenvolvemos, quanto mais o nosso espírito se expande, maior é a nossa participação sobre este período de encarnação. Maior é a nossa consciência do que nós passaremos, daquilo que nós viveremos e como será esse momento terreno. Quando nós estamos nas primeiras encarnações, nós não temos condição de entender esses objetivos. E ao longo do nosso processo evolutivo, nós já vamos junto aos mentores, fazendo parte dessa discussão do que seria importante, de quais seriam os nossos projetos. Ou seja, o que nós vivemos aqui foi detalhadamente programado pela espiritualidade, onde para cada um de nós há um projeto, há um panorama determinado, de acordo com aquilo que nós precisamos trabalhar nesta encarnação. Existem situações muito claras de encarne, e uma delas é os vínculos que nós encontraremos aqui. As pessoas que farão parte desse cenário, tanto familiares espirituais, pessoas que amamos, e também irmãos, que vamos aqui estar num processo de, vamos dizer assim, lapidação, apaziguamento, reencontro, para rever situações que não foram tão bem resolvidas em outras encarnações. Então, todos nós teremos este envolvimento com familiares espirituais e também com irmãos que nós temos ajustes a resolver. Nós estaremos no lugar, encarnados no lugar e na época em que estes vínculos estão aqui junto a nós, para que possa haver o encarne. A localização onde vamos encarnar também é programada, o país, a cidade. Tudo está relacionado a estes vínculos e a situação dessas localidades que nos ajudarão a aprimorar os objetivos espirituais que nos trouxeram aqui. Nós já falamos em outras aulas o porquê que no encarne nós desenvolvemos mais a nossa espiritualidade do que no planetério, né? Lembrando que nós precisamos encarnar para que essa roupagem material
ela, de certa forma, sublime a força espiritual e nos traga a experiência de expandir este espírito sem lembranças do passado, numa situação que nós não sabemos o que nos trouxe, né? Vivendo aqui num cenário de diferenças infinitas de condições sociais, físicas, espirituais, diversidade em todos os sentidos da população e das nossos familiares, para que este exercício na tarefa profissional, na tarefa familiar, na jornada de relacionamento social, tudo aquilo que nós temos aqui seja uma forma de nos aprimorar. Como nós vamos utilizar esta encarnação depende do livre-arbítrio de cada um de nós. Sabendo que tudo aquilo que nós oferecemos ao universo, ao nosso irmão, a energia, toda a energia que nós emanamos, seja em ação, pensamento, nós reencontraremos esta energia. Isto é uma lei universal, o que nós chamamos de lei de causa e efeito. Eu causo uma ação, eu recebo esta ação. Eu causo um pensamento, eu gero um pensamento, eu recebo da mesma maneira esta energia. É a lei perfeita da justiça divina. E aí nós perguntamos, então serão sempre as mesmas pessoas que encarnarão conosco? Não necessariamente. Ao longo das encarnações, a nossa família se amplia, o nosso amor se expande, nós criamos afeições por novas pessoas e o nosso amor, assim como a nossa evolução, aumenta. As primeiras encarnações, nós temos os vínculos menores e vamos, ao longo da existência, ampliando esta grande família e, como disse Jesus, um dia será universal. O objetivo, quando espíritos puros, será amar a todos, assim como nós amamos os nossos filhos, os nossos irmãos e pais hoje. Então, este verdadeiro amor universal, ele vai se desenvolvendo aos poucos, devagar, não é? Ainda estamos num planeta de muita diversidade, onde muitos irmãos ainda estão em aprendizado. Então, nós geramos e sofremos energias também muito densas e muito contrárias ao que nós gostaríamos. Então, a encarnação, ela não é, como muitos dizem, eu tive azar ou eu não tive sorte de nascer neste lugar, ou nesta família, ou nesta cidade, ou neste país. Quando as coisas estão difíceis, nós reclamamos, né, do local que nos acolheu. Este local foi escolhido pela espiritualidade e por nós aceito, nesta condição que nós estamos aqui num planeta de expiação, indo para um planeta de regeneração. Os espíritos aqui encarnados, eles já fazem parte dessa programação de encarne. E nós aceitamos. Aceitamos nascer numa comunidade? Sim. Aceitamos nascer numa família de muitos recursos materiais? Sim. Aceitamos deficiências no nosso corpo material? Sim. Aceitamos estar longe daqueles que amamos, ou muitas vezes perder aqueles que amamos temporariamente, nos afastarmos pelo desencarne daqueles que amamos? Aceitamos essas provas como quando estávamos na espiritualidade? Sim. Quando nascemos, este véu do esquecimento, sublimado pela mente, pela matéria, nos faz esquecer os compromissos bonitos que nós assumimos, sabendo que nessas aparentes dores terrenas nós teríamos a lapidação espiritual. Ao contrário do que muitas vezes nós achamos,
Existem pessoas espiritualizadas em situações de miséria material, muito mais felizes do que espíritos que sofrem, espíritos primitivos, espíritos densos em grandes palácios. Existem irmãos com deficiências, com dificuldades físicas, mais felizes muitas vezes do que nós que temos um corpo perfeito. O que eu quero dizer é que o sofrimento, muitas vezes material, esconde uma grande resignação, uma grande condição espiritual de um irmão para passar, às vezes, por dificuldades que muitas vezes nós pensamos, nossa, eu acho que eu não conseguiria. Quantas vezes eu penso isso? Nossa, eu acho que eu não conseguiria, não é? E Deus vai nos dando a cada encarnação oportunidades diversas, cenários diversos, para que possamos experimentar estas diferentes situações no excesso, na falta, na doença, no isolamento, nas limitações cognitivas, nas limitações sociais, nas problemáticas profissionais, nos encontros familiares difíceis, que é uma grande prova. Então, cada um de nós conhece lá no fundo a sua experiência difícil, porque todos nós trazemos algo a resolver, algo a aceitar, algo a transformar, algo a aprimorar, todos nós. E como já passamos por muitas encarnações, nós que estamos aqui num planeta quase de regeneração, nós trazemos também muitos talentos, nós trazemos também muito aprimoramento, muito conhecimento, seja ele formal dos livros, da história, ou seja espiritual, nós trazemos uma carga, uma bagagem de conhecimento que não está aqui todo à nossa frente nesta encarnação. Então, quando nós vemos, por exemplo, uma criança que, de uma forma espetacular, senta ao piano e começa de ouvido a tocar, e são pessoas que já trazem aprendizados, a escuta da música, o aprendizado da musicalização, o amor à arte de outra encarnação. Crianças que com 5, 6 anos desenham com perspectiva. Tenho alunos que desenham com perspectiva. Eu não consigo desenhar como eles. Eles têm 4, 5 anos, eles desenham. Eu fico assim maravilhada. Eles já trazem este conhecimento. Às vezes nós temos um livro, nós lemos, muitos de vocês podem estar tendo contato com a espiritualidade, com o conhecimento espiritual, fala, mas isso para mim é tão familiar, isso para mim é tão fácil de entender, eu assimilo com tanta propriedade, porque nós já temos esse conhecimento, já trazemos esse conhecimento. Conhecimento espiritual, de certa forma, todos nós trazemos, porque nós vivemos na parte etérea, encarnamos, desencarnamos. Algumas coisas nós esquecemos e não lembramos que sabemos, e muitas surgem como ideias inatas, como aprendizados fáceis que surgem para nós, e em relação às pessoas, aquele amor que aflora espontaneamente nos laços de amizade, nos laços familiares, ou profissionais, ou pessoas que nós encontramos e a gente tem o sentimento de que elas já fazem parte da nossa vida há muito tempo, não é? Numa condição de amigo, numa condição de familiar, não importa. Aí nós pensamos, a nossa família então, como vai ser isso? Se eu tenho uma família que eu amo tanto na Terra, como vai ser a hora que eu desencarnar? Então lá eu vou ter outro pai, na outra encarnação eu vou ter outro pai, outra mãe, outro filho. É muito importante nós lembrarmos que nós estamos aqui como pais, como irmãos, como filhos, como intermediários de irmãos, não é? Eu ter um filho, eu dou a possibilidade dele ter um corpo material,
para ele passar esta encarnação, mas ele é um espírito, filho de Deus, que já viveu outras encarnações e que nesta encarnação está me dando a grande alegria, a grande oportunidade de estar no meu convívio. E quando nós evoluímos, nós vamos tirando esse ciúme, essa posse que nos fecha, não é, no meio familiar. E a família é uma forma que Deus trouxe para nós para exercitarmos o amor. E ao longo da evolução, nós vamos ampliando este amor. E quando mais evoluídos, não importa se eu encarnei como filho, irmão, esposa, vizinho, de alguém que eu amo demais. O que importa é que o vínculo está unido em sentimento e amor à minha vida. As pessoas que se amam jamais se separam. Jamais. Elas podem temporariamente estar separadas, porque pode estar um grupo encarnado, outro desencarnado, podem estar alguns membros da família aqui, outros não. Alguns, às vezes, vêm mais sozinhos, não é? Alguns vêm com muitos familiares. Depende do compromisso de encarne que nós temos, o que nós viemos fazer, não é? Filhos são programados pela espiritualidade junto aos nossos mentores. Os nossos companheiros e companheiras de vida também são orientados a estar ao nosso lado. A nossa mãe e pai já foram escolhidos para nos receber. Mas nem tudo que está na Terra foi o alto que determinou. Nós precisamos saber que o local onde nascemos, os nossos parentes próximos, as nossas profissões, geralmente, as nossas obrigações maiores na Terra são já pré-estabelecidas. Mas o que fará esta encarnação ser de luz, ser de paz, ser de crescimento, só vai depender da força de vontade, da determinação de cada um de nós. Independente da condição social, local, família, independente das circunstâncias que nos trouxerem aqui, o que vai nos trazer a felicidade é a força interna, espiritual, nas diferentes situações que nós passaremos. Todos nós encontraremos a volta das coisas boas que fizemos, mas também encontraremos os ajustes necessários que nós nos programamos a resolver. Adianta eu buscar quem são essas pessoas, quem foi o meu filho para mim, o meu esposo, minha esposa, meu irmão, minha irmã. Adianta para nós essa especulação? Não. Ela geralmente nos atrapalha muito. O que nós precisamos é entender os ajustes que nós vamos fazer com as pessoas que nós temos diferenças e com as pessoas que nós amamos. Como elas nos ajudarão, como nós cresceremos ao lado delas e como as pessoas que vieram para nos ajudar a crescer, que recursos eu utilizarei para conseguir esta etapa. Mas quem foi o meu algoz, o meu inimigo, o meu rival, pessoas que eu tive diferença, que eu prejudiquei, que me prejudicaram, que estarão ao meu encontro na encarnação, não é salutar sabermos. Não somos espíritos grandiosamente evoluídos para olhar o nosso semelhante, saber o que ocorreu numa vida pretérita
e ser totalmente equilibrado perante a isso. Então, os guias nos orientam que o esquecimento é um grande protetor, é um grande auxiliador para nós. Quando nós vamos desenvolvendo a espiritualidade, quando nós vamos nos equilibrando, os mentores nos mostram, aos poucos, quem foi aquele irmão, por que nós passamos tal dificuldade junto àquele outro irmão, por que nós estamos envolvidos naquela situação difícil. Aos poucos, a espiritualidade nos apresenta o que nós precisamos saber. Não tentem ir atrás disso por vidência, por profecias, não busquem, porque a espiritualidade mostrará para nós isto quando eles entenderem que isto nos ajudará. Tá certo? Como eu posso ir a um casamento sabendo que eu estou casando com uma pessoa para um ajuste de uma situação passada? Não é melhor eu, na minha força de fé, de confiança, desenvolver um relacionamento, buscar o melhor, sem as prerrogativas do passado? Não somos tão equilibrados para saber, por isso que nós esquecemos ao encarnar. E este esquecimento começa no momento de ligação do espírito ao corpo da mãe. Antes de socorrer, antes desta ligação do espírito ao corpo materno, ao zigoto, à união do pai e da mãe ali, material, nós já entramos no processo de esquecimento espiritual. E a gestação conclui todo o esquecimento do passado para o espírito. Até os 7 anos, nós ainda estamos... 7 anos a gente fala mais ou menos, 7 anos de idade, nós estamos ainda com a sensibilidade aflorada das últimas encarnações, ou da última encarnação, ou deste último momento espiritual. Então, é aí que nós dizemos que a criança muitas vezes tem os amigos imaginários, tem visões, porque às vezes ela está ligada ainda a situações pretéritas, sem consciência, sim, somente com ali visões, sonhos, o encaixe mesmo a essa encarnação, vamos dizer assim, começa agora, né? Vamos começar mesmo esse encarne, que a gente isola todo o passado, começa mais ou menos aos 7 anos. Ao longo da existência, se houver merecimento, a espiritualidade começa a nos apresentar estes projetos feitos na vida etérea, na vida espiritual. Tá certo? Quantas vezes encarnamos? Quantas se fizerem necessárias para que haja o percurso completo? O que é o percurso completo? Sermos individualizados ali na experiência humana e chegarmos novamente à casa do Pai como espíritos puros, como já estudamos aqui, na escala evolutiva, voltar à morada do Pai enquanto espíritos já purificados, sem a necessidade do encarne. Quantas encarnações? Quanto mais eu tiver o meu empenho, a minha fé, a minha força de reforma, a minha mudança, a minha prática de reforma interna, a lapidação da densidade moral que eu trago, primitiva, menos encarnações eu necessito.
Encarnar é um processo de sofrimento? Sim, geralmente sim. Muito maior do que o desencarne. Nós não lembramos, nós esquecemos, mas sair da situação espiritual e encarnar não é algo, vamos dizer assim, há o compromisso de uma jornada, e este compromisso, né, traz, assim, ao espírito a visão de responsabilidade. Então, nós aqui temos tanto medo de desencarnar, né, nós temos tanto medo, mas o desencarne não é algo que nós tenhamos, assim, essa ideia tão pesada, ele é muito mais bonito do que nós possamos imaginar. E quando este irmão que vem, ele vem feliz porque ele vem ao encontro de familiares, ele vem feliz porque ele tem metas a desenvolver. É difícil encarnar, existem milhares de espíritos solicitando o encarne, então conseguir encarnar é um privilégio no sentido de é uma situação muito boa, porque muitos pretendem encarnar e não conseguem, porque os familiares não estão na Terra, ou porque não há uma situação ali favorável ao encarne, não há merecimento, às vezes, daquele encarne naquele momento. Então, encarnar, apesar de ser um processo delicado, porque há o esquecimento do passado, há também o compromisso de responsabilidade das coisas que irão viver, deixa-se lá a família espiritual. Então, quando nós encarnamos, nós deixamos lá também pessoas que nós amamos, para encontrar outras. Todos nós temos familiares espirituais nos esperando na espiritualidade. Ou que já desencarnaram, ou que nós não lembramos que estão lá. Nós falamos sobre isso já. Que nós também temos irmãos que nós não lembramos aqui, e que estão lá nos aguardando. E no desencarne, nós lembraremos deles também. Tá bom? Então, quantas encarnações? Vai depender muito de como eu aproveito. Agora, se eu não aproveito a minha encarnação, o que não é aproveitar a minha encarnação? Foi me dado talento, saúde, conhecimento, acesso ao desenvolvimento espiritual, e eu não tenho vontade de fazer isso. Eu chego aqui e eu vou pelo caminho mais fácil. Nós que fizemos o curso do Evangelho, né? Essa passagem tão linda, a porta larga e a porta estreita. Se transformar, se reformar, exige uma luta interna, exige determinação, exige força de vontade, existe a necessidade da paciência, resiliência, doação, humildade. E quando nós chegamos aqui, nós esquecemos todo o compromisso que nós trouxemos, muitas vezes nós vamos pela porta larga, vamos pelo caminho mais fácil. Esquecemos os nossos compromissos e queremos desfrutar as coisas bonitas da matéria e prevalecemos o instinto sobre a espiritualização, sobrepondo o vício, a ganância, o ódio, a vingança, aos valores que nós viemos aqui desenvolver. Nós retrocedemos? Jamais. Como nós estudamos aqui pelo Livro dos Espíritos, nós não voltamos atrás. Mas nós podemos acumular problemas, vamos dizer assim. Acumular energias que não estavam ali programadas no nosso percurso, mas que pela minha falta de vontade de me reformar, pelo meu não desabrochar na luta da reforma, eu perco uma encarnação, no sentido perder, não se perde, mas sempre se evolui, mas perco a grande oportunidade de fazer um trabalho que eu vinha fazer, trouxe para fazer e eu não faço. Ah, mas como que eu vou saber se eu estou fazendo? Se eu estou percorrendo a minha jornada encarnatória, com os compromissos
de respeito a mim e ao semelhante, eu estou cumprindo. Às vezes, uma pessoa que tem uma grande lapidação espiritual pode passar uma encarnação, às vezes, um pouco ociosa. Pode não perder a encarnação, porque a gente nunca perde, mas pode ali não conseguir utilizar todos os recursos que trouxe. E às vezes um irmãozinho que é mais primitivo, às vezes consegue aproveitar muito uma encarnação. Sair de uma condição de vício, de mágoa, de sofrimento, de revolta, e se transformar em amor, em luz. E isso nós vemos sempre, não é? Então, o Pai, ele nos pede aquele que tem, que seja dado mais, né? Que retribua mais. E aquele que tem menos, o pouco que ele vier para se transformar será reconhecido. Então, paralelamente, a teoria espírita, kardecista, nós temos todo o apoio e amparo do Evangelho, do cristianismo, para nos sustentar na fé e força interna, para cumprir bem a jornada. Só os cristãos vão se salvar, então? De forma alguma. Deus se manifesta em amor em diferentes personagens. Maomé representou o amor divino, Buda representou o amor divino, o Cristo, o nosso grande mentor, o nosso grande protetor da Terra, trouxe a mensagem do Pai. Todos têm acesso aos representantes divinos na grande escala evolutiva e no dia a dia. No dia a dia, todos nós somos acolhidos pela palavra do Pai. Então, não tem desculpa a gente dizer: eu vim aqui, eu me perdi nessa terra de todas as formas, porque eu nunca tive ajuda, eu nunca tive. Ela sempre virá. Vem a dificuldade, mas em cada dificuldade da jornada, os guias colocam 10 vezes mais proteção, orientadores, sustentáculo, apoio, fé e irmãos para nos carregar. Então, a espiritualidade oferece esse campo difícil. Oferece uma situação que nós podemos realizar. A cruz não é maior que o ombro, mais pesada. E um percurso que em cada momento seremos chamados a essa reflexão de reforma, seja por situação, seja por palavra, seja pela religião, seja pela família, enfim. Cada um de nós será tocado ao coração em algum momento, nessa reforma incessante de força interior. Tá bom? E os ateus? Os ateus também. Porque a religião não nos torna melhores, mas a nossa força interna, onde a religião nos ajuda a encontrar a força interna. Mas fazer parte da religião não nos torna melhores necessariamente, porque depende de cada um de nós o esforço da reforma. Senão seríamos, como disse Jesus, né? Os fariseus, eles eram religiosos, mas eles não tinham a prática da reforma. E o bom samaritano, que era ali o homem humilde, sem religião, que ajudou. Aquela passagem linda do bom samaritano, que Jesus nos mostra que a religião, ela não define a nossa condição espiritual. É um instrumento maravilhoso
quando nós conseguimos utilizá-lo. Se nós não conseguimos, não adianta. Às vezes a gente usa até como uma desculpa, né? Mas eu sou isso, eu sou aquilo, por que a vida não vai para frente, por que a vida não... É uma desculpa às vezes, porque a espiritualidade não é a religião. A religião é um dos instrumentos que nós temos para buscar a espiritualidade, né? Mas voltando aqui, porque não é curso de evangelho, né? Então, voltando, essas perguntas iniciais desse capítulo falam sobre isso, a pluralidade das existências, o limite, se há um limite, não há limite, e qual é o fim, qual é a finalidade desta encarnação. Estarmos aqui experimentando o exercício da doação, da aceitação do outro, de nós mesmos, o exercício do desenvolvimento do conhecimento, o exercício da humildade, o exercício da caridade e de tantos outros motivos que nos levam à evolução. De pensarmos em Jesus. São tantas coisas que nós pensamos e nós estamos trabalhando um pouquinho de cada uma delas a cada encarnação. Jesus era todo amor, toda humildade, toda simplicidade, toda sabedoria. E nós, em cada encarnação, estamos ali, trabalhando um pouquinho de cada uma dessas características do Mestre Maior, do nosso maior exemplo de espiritualidade. Não é? O que fica, e agora essas primeiras perguntas era o que eu estava colocando para todos nós, né? A 170, a pergunta, o que fica sendo o espírito depois da sua última encarnação? Então, depois que nós já passamos por todos esses percursos, já desenvolvemos os nossos talentos, já nos amadurecemos, o que acontece? Nós vamos encarnando onde a nossa parte perispiritual ela é cada vez mais etérea, porque o nosso espírito vai se expandindo, e essa roupagem espiritual, perispiritual, ela vai ficando muito etérea, até o ponto em que não é mais necessário encarnar. Passado e futuro já são claros para o espírito, ele já tem consciência científica, tem consciência espiritual, tem consciência de toda a sua força de sentimentos, tem total controle das noções, das leis do universo, de causa e efeito, ele já não tem mais expiações a resolver, ele já está tomado de missões pela luz, pelo crescimento do universo, pela criação, ele já está na casa do Pai, ele já é o auxiliador do Pai. Ele não tem mais nada a expiar. Ele não precisa mais encarnar para passar pelos percalços da vida terrena, do instinto, que nos prendem tanto ao sofrimento. Então, é um espírito que já faz parte dos espíritos puros, né? Espíritos que já são missionários. Eles trabalham incessantemente pela evolução do planeta, dos sistemas, da galáxia, do universo. Tá bom? Aula que vem eu vou falar sobre os diferentes mundos, se podemos encarnar em outros mundos e se há irmãos de outros mundos aqui encarnados. Nós vamos falar um pouquinho desta parte.